informação aí, o Vasco estaria negociando com a contratação do atacante Pedro Henrique do Internacional. Jogador de 33 anos, faz ponta esquerda e ponta direita. Na temporada passada, ele fez 12 gols e 4 assistências em 50 jogos pelo Atlético ou pelo Internacional. Teve proposta da Arábia, mas não quer deixar o futebol brasileiro, né? E mais no final da noite, ele colocou que Pedro Henrique, inclusive, já sinalizava que queria vir para o Vasco. O Internacional não deve dificultar, porque o Internacional está com 3 atacantes muito fortes lá, inclusive um vai ficar sempre no banco, né? Você tem o Valência, o Borré e o... esqueci o nome do outro lá. Alário. Que também... Alário. Pô, e aí Alário. o Pedro Henrique não vai jogar esse ano mais lá no Inter, cara. Raramente ele vai jogar. Então o Inter não deve dificultar, eles estão negociando agora só essa questão de alguma compensação financeira para vir. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês conhecem o jogador? Eu vou botar algumas imagens dele aí para rodar, né, para vocês verem um pouco desse jogador. É um jogador que eu achei ele rápido, apesar dele ter mais de 30 anos, mas ele demonstra ser um jogador rápido, veloz, né, que joga muito pelas duas pontas. Conhece o Mumu? Cara, conheço, né, do próprio Internacional mesmo, vendo jogos, bastante Grenal, vi os jogos do Grenal ele jogando. Assim, eu acho que o Vasco deixou algumas opções passar no mercado, né, em relação à parte da frente do ataque. Não falo não só referente às extremas, né, ou à direita ou à esquerda, porque no Inter tem vários jogos que eu já vi lá, ele jogou de centroavante, né? Ou quando o Inter optava em jogar num 4-4-2, ele era o primeiro ou segundo atacante nessa composição, então nem sempre ele jogava pelas extremidades. Assim, cara, é aguardar. É um jogador que os números dele mostrou aí, né? No ano passado teve 50 partidas com o Internacional, lembrando que a maioria desses jogos foi no Campeonato Gaúcho, né, e de um outro campeonato que eles têm lá, a Recopa Gaúcho, tem um negócio lá que eles têm também lá, somente do estado deles, e ele fez bastante gol, fez assistência. Mas aí eu te pergunto, para o que a gente tem hoje aqui, ele qualificaria, de alguma forma ele qualificaria o atual elenco do Vasco. Se você me perguntar se é o ideal que eu queria para o Vasco, não, mas que ele qualificaria de certa forma o elenco, aí sim ele qualificaria, né, de alguma forma, porque é um jogador que é igual o pastor disse, não é um bagre, né? É um jogador que a gente vai olhar daqui a uns anos e vai falar assim, não, pô, um bom jogador, um jogador mediano, e assim vai. Agora é aguardar, ver se realmente vai fechar ou não vai fechar. Mas é igual, eu acho que o Vasco perdeu uma oportunidade de contratar uma sombra pro Verratti em relação ao Mastriano. Eu já tinha comentado sobre isso aqui, a gente falava algumas vezes em lives. Acho que o Mastriano seria o nome mais ideal para poder ser essa sombra em relação ao Verratti. Algumas pessoas disseram que mas esse daí vai vir para as pontas, né? Ele veio para substituir o Verratti, não. Não, o que eu tô falando. Eu não falei que ele veio para substituir o Verratti. Ele pode fazer. Os dois jogadores que o Vasco está trazendo, ele pode jogar ponta e pode jogar centroavante. Os dois jogadores que o Vasco está buscando são para isso. Na verdade, o Vasco vem buscando jogadores assim há bastante tempo. Você vai ver que o Alisson, ele joga tanto por dentro ou pela extrema. O Adson. Se você vê o Vitor Luiz, ele pode ser volante e joga pela lateral, né? Se a gente for observar, o Vasco está contratando o Rojas. É um jogador que é zagueiro, mas joga pela lateral direita. O Vasco vem comprando jogadores que tem no mínimo 2 posições aí que consegue fazer, para que se precisar durante a temporada que é longa, você conseguir remanejar ele sem precisar contratar um outro jogador. Só pro meio que a gente ainda não conseguiu ter, né, esse jogador que joga pelo meio e joga por outra posição. Mas é isso, vamos aguardar ver se vem, pra gente poder ver aí como é que ele vai se desempenhar no Vasco. Se ele entregar os números que ele entregou no Inter na atual temporada, já vai ajudar bastante. Eu gostei dele, que ele é um cara bem veloz, cara. E tem bastante força física, né? E tem aquele drible rápido, né? De jogar na frente, puxar tudo. E a gente esperava do Rossi, né? Ambidestro. Ele tá indo com as duas pernas, não vai só com uma, não. Se você parar para prestar atenção, quando ele tá na direita, ele consegue exercer a perna direita, ele não precisa voltar o corpo para poder ir com a esquerda, e quando ele tá com a esquerda, ele vai para a esquerda mesmo
E aparentemente muito bem com as duas, cara. E você É vê um que, assim, jogador. umas É um decisões jogador, erradas, André. certas. Oi? Ele toma muita decisão certa, cara. Não é É. aquele cara fominha, né? E é um jogador Rapaz, que, por quebra-cabeça do Ramon Dias, pode ser muito útil, tá? Por Aí ele ele- ser versátil, ele vai ser muito útil. Tá entendendo? Jogou Libertadores, jogou. Né, tem experiência de Libertadores, experiência de Copa do brasileiro. Brasil. E aí, Pedrinho? Pedrinho, vai botar o selo de bagre? Né? Bagre. Não, brincadeira da parte. Cara, assim, eu tô vendo o elenco aqui do Internacional. Hoje, ele é a quinta ou sexta opção. Atrás do Anderson, atrás do... Ih, saiu Ligaram seu Seu áudio. áudio Áudio deu não ruim, foi, mas Pedrinho. seu áudio deu algum problema aí. Não sei se o cabo soltou. Alguém tá Alguém ligando ligou pra pra ele. ele. Atende aí, depois você volta. Bota o microfone. Ô, Brunão. Ih, cara, dá. Vai fazer parte do quebra-cabeça, né? cara, assim, antes de falar do jogador específico, a gente precisa pontuar em relação, para mim, a questão que envolve, posso dizer a palavra, né? Organização não, planejamento. Porque aí, no caso, seria o segundo atacante que tá vindo do Internacional, né? Eu acho que se tivesse trago ele desde o início no lugar do David, a gente estaria com o nosso problema já resolvido na ponta. Porque esse era o jogador que era para ter vindo antes, tá? Esse jogador era para ter vindo antes do que veio o David. Aí veio o David agora, que para mim, com a chegada dele, vai ficar para trás nas opções. Até eu vou insistir em falar sobre isso. Das movimentações do Alexandre Matos até agora, para mim, eu não entendi a chegada do David. Não entendi. E não Ninguém concordo com a entendeu. chegada dele. Ninguém Agora, esse jogador aí é um jogador que vem para brigar para ser titular. Porque o Pedrinho vai concluir a fala dele, mas ele tá falando do Inter, fazendo o espelho do Inter hoje com as contratações que o Inter fez. Mas o Inter do ano passado, ele era titular no time do Inter. Sim, isso que eu ia falar, ele era titularíssimo. Ele era titularíssimo. Então, assim, e jogando bem. E o André falou uma parada que é aquilo que eu acho do atacante, que a gente chama de segundo atacante, hoje virou moda falar ponta, né? Sabe tomar as decisões certas. Se você pegar os lances desse, ele sabe cruzar, ele sabe dar o último passe. O que faltava no PEC, que a gente muito reclamou, esse jogador tem, claro, não tem idade do PEC, um jogador experiente, com idade, mas assim, ele sabe finalizar, bate com as duas. Pra mim, cara, assim, não vou falar com empolgação não, mas hoje, com o elenco que o Vasco tem hoje, ele vindo é titular, cara. Vem pra ser titular. O elenco do Vasco hoje vem e é titular. Qualifica isso aí. Tô contigo nessa aí, Bruno. Ô, Pedrinho, termina aí de concluir a linha de raciocínio. Por que eu tô falando isso? Hoje ele seria a quinta opção. No jogo contra o Vasco, ele tava no elenco. Deixa eu ver. Mas ele não entrou. Ele entrou no jogo, ele entrou no decorrer do jogo. O Pedro Henrique, né? Isso no jogo já em São Januário. Já com o time, já com a Valência no campo. No primeiro jogo, deixa eu só ver aqui rapidinho. No segundo jogo, eu gosto sempre de comparar para ver a atuação. Mas eu acho que nessa época, ele foi titular também no jogo contra o Vasco, lá em Porto Alegre. Primeiro e segundo turno ele foi titular. Não, no segundo turno ele não foi titular, não. No segundo turno não foi titular, não. Ele entrou no decorrer do jogo. Parece que ele quebrou o braço, se eu não me engano, ele teve uma lesão, ele ficou um tempo afastado, se eu não me engano. Né? Assim, ele é a quinta opção. A gente sempre tem que estar lembrando que a gente está pegando o jogador hoje. Hoje, querendo ou não, ele é a opção do Internacional e está vindo para ser titular do Vasco. É isso que me pega. É isso que me deixa um pouquinho curioso.
Outro fato aí que o Bruno citou. Por que não trouxe ele antes do David? Esse é o ponto também. Pô, porque se vai trazer um cara, traz ele. Você traz Posso ele. te falar por quê, já Pedrinho? teria ele. Posso te falar o porquê? É o mesmo Porque é empresário o seguinte, É o mesmo empresário ele era É titular o mesmo empresário como... do... Não. O empresário dele é um empresário de uma empresa pequena, tá? Não é tão forte assim, não. Eu vi dizer que Cara, ele era... o que acontece? Ah, não, desculpa, eu tô confundindo. Não, Tô Não, você confundindo. tá confundindo. O que acontece? Com Ele o era Breno titular Lopes. como o Bruno. Ele era titular ano passado. Junto com o Ener Valência, ele ficava ali, ele, o Vanderlei, né? Wanderson, É o Wanderson, quer dizer, desculpa. Wanderson. Inclusive foi até cogitado, tava todo mundo achando que era o Wanderson que vinha pro Vasco agora. Isso aí. Quando o Vasco buscou o DVD e não buscou ele, ainda não tinha o Borré nem o Alário. Não estavam contratados. Então, Tava em o cara viu negociação. que realmente contratou o Borré e o Alário e ele perde espaço. Aí o cara mesmo se conversa com o time para poder buscar novas opções. O próprio Inter entende que hoje você tem lá o Wanderson, né? Você tem outros jogadores que ele vai ficar um pouco para trás, cara. Entendeu? Então, assim, ele tá buscando. Mas se você pegar o corte do ano passado, esses jogos aí todinho ele te titular, cara. Ele jogou 50 Claro. jogos ano passado. Eu tô olhando aqui, André, o que tu Pra falou, caramba. cara. Tô olhando bem o vídeo agora. A tomada de decisão. Apesar que um vídeo, quando você vai comprar, é só as melhores situações. Sim, Né? Vamos dizer sim. também. Mas, assim, Mas são muitos jogos diferentes, você já viu? É, Não é tem que pegar sempre um no jogo mesmo diferente. jogo. E, São dentro jogos das melhores, e mesmo dentro das melhores visões, a gente também tem que olhar a qualidade da visão. Ele é um cara que toma atitude muito bem tomada. Tu vê que ele chega no final da área, ele poderia chutar, ele toca para trás, ataca penetrando, ele toca para trás, o atacante dele de central tá chegando para chutar, e o cara faz o gol. Então, você toma decisões muito boas, cara. Acho que pode ajudar bastante, sim. Aí o elenco do Vasco. Isso daí eu acho que vai ajudar bastante também. O outro é quem, o André? Olha só, ontem à noite o Matheus Gilbert, lá do Arena Cruz Maltina, trouxe a informação e hoje pela manhã o GE confirmou e depois todos os grandes portais confirmaram. O Vasco está com negociações e avançadas, tá? Com o atacante Breno Lopes. E aí, muita gente eu vi colocando no chat, o Gilbert botou agora há pouco lá que ele era do André Cury. Olha só, às 10 da manhã eu já tinha colocado lá no podcast, ó. Vale a informação que Breno Lopes é mais um atleta da Link, empresa de André Cury. 10h46 da manhã. Quando saiu a informação lá do GE, eu já fui buscar essa informação e coloquei isso também lá no nosso Twitter. Por isso, ó, fica atento. Siga lá, o Twitter lá do podcast que você vai ter. Mas, cara, é outro jogador bom pra mim. É um jogador, mas o cara é reserva no Palmeiras. Você vai olhar, o elenco tá lá. O cara é um 12º jogador praticamente. E é o cara que decidiu a última Libertadores, praticamente fez o gol do título brasileiro. É um cara que não tem medo de jogo grande, tá? É um cara Vai que pra cima. vai pra cima, não tem tempo ruim, né? E aí eu vi de vocês aí. Eu gostei. São duas opções que eu acho que agora a gente começa a qualificar o time, a partir da frente. Isso. Eu achei um jogador, pra mim, é um jogador, assim, cara, eu tenho mais expectativa no Paulo Henrique, né? No Pedro Henrique do que nele. É bom jogador, você falou, não tem medo de jogo grande, joga vários casos que vai em São Paulo, né? Fez gol de final de Libertadores. Ele tá saindo muito do Palmeiras por causa de uma briga com a torcida organizada de lá, então o relacionamento não tá nas melhores situações. Mas, jogou assim, os últimos jogos, tá? Do Palmeiras. fez até gol, a torcida cala a boca, aí o negócio piorou mais ainda. É aquele negócio, né? Aquela coisa que a gente já conhece no futebol. Mas, assim, eu tenho mais expectativa no Pedro Henrique do que nele. Mas ele pode chegar aqui, cara. E aí mas eu acho que ele veio, só pra complementar, desculpa te interromper novamente, eu acho que ele veio mais, ele sim veio mais pra ser o reserva do Verratti. Que ele é mais, Ou se tornar titular do Verratti. Ele veio mais pra com a função de centroavante. Então, tipo assim, dentro dessa característica que ele possa ser titular, o reserva do Verratti, cara, eu tenho mais expectativa no Pedro Henrique. Mas, cara, se ele chegar aqui, eu deixo bem claro isso.
Se ele chegar aqui e jogar bem, cara, eu vou parabenizar, e eu não tô dizendo que o jogador é ruim, não, tá? No momento algum, só pra deixar bem claro. Eu tenho uma expectativa maior no Pedro Henrique do que nele, né, pra ser titular do Vasco. Agora a gente tem que esperar o jogador chegar, ser contratado, ser anunciado, e aí jogar pra gente entender. Posso te falar por que você tem mais expectativa no outro, Momo? E a maioria do torcedor vai ter a mesma linha de raciocínio sua? Porque como centroavante, a gente já tem um cara ali que a gente já confia. Já na ponta esquerda, a gente não tem esse jogador que a gente confia. Por isso que a expectativa é maior no jogador que tá vindo do Inter, entendeu? É por isso que quando assim, a gente fala aqui sobre o esforço de jogar no Vasco, né, eu acho que ele vai jogar muito bem. Mas por que quando eu falo que precisa de um primeiro volante pronto para ser titular? Para a gente ter esse tipo de análise. O Esforço vai ser um cara que vai chegar aqui e vai evoluir muito, vai jogar muito. E, cara, se o Esforço jogar toda a bola que ele tem para jogar no Vasco, não fica 2 anos no Vasco. Desculpa, não fica. 2 anos, tô botando a métrica lá no alto. Não fica. Se ele jogar o que tem para jogar, ele não fica 2 anos no Vasco. Hoje então, ele joga em 8 horas da noite. Então, Venezuela, vamos ficar de olho nesse jogo pra gente poder dar uma olhada. Vamos esperar, né, André, que a Venezuela ataque a Argentina, pra gente ver o jogador jogar, senão vou dizer que ele é lento. Não, eu vou dizer que ele não joga, que não faz nada. Aqui, 3-1 do Brasil reserva, tá? E só falar uma parada aí sobre o jogador em questão que tá aparecendo nos lances aí. Característica totalmente diferente até do Verratti, tá? Sim. Característica totalmente diferente. É um jogador que vai na força física. Ele sai mais da área. E ele sai da área, ele toca a bola. Sai mais da área e a força física dele é uma coisa surpreendente, tá? Ele arrasta a bola. Ele arrasta muita bola. O Verratti não. O Verratti é o jogador do último terço, do campo mesmo. Pegar a bola e finalizar o gol. Ele não consegue arrastar a bola, né? Driblar. O Verratti é assim. O Germancano, que estava no Vasco, ele é assim. Não arrasta a bola. São jogadores para finalizar pro gol. Ó, bota na frente, é difícil. Quando eu vejo o jogo do Palmeiras e ele entra, eu gosto desse jogador. É um jogador interessante. Tem um detalhe. É porra louca, tá? É porra louca. Isso. É maluco da cabeça. A gente tá precisando de uns caras desses, cara. Uma coisa que o André percebeu lá, o Pedro Henrique, uma coisa que o André percebeu lá no Pedro Henrique. Você não tem tanto aí. Ele já não é bom. Ele tem uma decisão muito ruim. Às vezes ele toma uma decisão bizonha. Mas ele é cabeça de centroavante, pô. Não, só pontuando, entendeu? Eu tô positivamente legal e eu concordei que o Pedro Henrique tem essa situação de pifar bem a bola, de certa forma, com qualidade, procurando um companheiro melhor colocado. Ele não. Ele é um cara mais cabeça mais. Eu acho que ele é um cara mais. Eu acho assim, ele é um cara mais striker, que é aquele cara finalizador. E é uma característica, igual você falou, é um cara que chega, cara, pra chutar, velho. Ele não é aquele cara cabeceador. Ele chuta muito bem, ele bate muito bem na bola, né? É um cara que sabe carregar. Né? São características diferentes de centroavante. Isso assim, muita gente tá vendo assim. Ele, claro que no Palmeiras ele jogou muito mais pelo lado de campo, porque você tem o Endrick, você tem o Flaco Lopes, você tem o Rony ali, entendeu? E aí, para não deixar ele de fora, sempre botava ele mais como um segundo atacante ou um cara de lado de campo. Mas você vê, ele é esse cara trombador e finalizador, entendeu? Tipo assim, igual a gente viu o lance ali do Pedro Henrique, que teve um lance que eu pontuei aqui, que o Pedro Henrique vai até a linha de fundo, dentro da área, dando profundidade e toca para trás, né, nas costas da zaga. Ele seria esse jogador que viria de trás ali para poder chutar. No caso aí, o Breno Lopes. Eu acho que ele vai jogar aqui no Vasco muito por aí. Vai depender também de como é que vai estar a ponta esquerda, a ponta direita do Vasco, o Adson, né? Como é que vai estar, de certa forma, o Pedro Henrique se vir. Cara, isso tudo vai depender, mas eu acho que é o que você falou. Ele vai vir mais para poder jogar ali na opção do Verratti. Um outro ponto interessante, Brunão e Pedrinho, só para botar aí para vocês ir para o debate também, a gente fala muito, né? O torcedor fala muito de jogador que tenha como ímpeto ser vencedor. E o jogador aí do Palmeiras, que agora fugiu o nome dele. Breno Lopes. Como? Breno Lopes. O Breno, perfeito. O Breno, ele tem isso daí já no seu DNA. Ele já foi moldado isso daí nesse período que estava no Palmeiras. De vencer, de querer tá ganhando títulos. Porque títulos que faz o jogador entrar na história
do futebol e do clube. Então, acho que é um ponto que a gente tem que ser analisado. O cara entrou, não foi titular absoluto, mas sempre foi ali o seu 12º jogador, sempre entrando no decorrer, tanto é que nas principais conquistas últimas do Palmeiras, ele está envolvido nela. Então é um ponto pra gente pegar e analisar também, né, cara? Isso daí. Ele no Brasileirão só fez score, os números dele aí são interessantes. Mas fala aí, Pedrinho, depois eu falo aqui. Um dado importante sobre esse ponto aí que o Digão até citou, dele ter essa maturidade, de brigar, ganhar títulos. Ele é o jogador dos times da Série A que mais faz gol depois dos 90 minutos. Aí, ó. Quando passa dos 90 minutos, ele é o jogador que mais faz gol na reta final de jogos. É o Breno Lopes. Isso, olha só, os números dele aí, ó, no ano passado. 30 jogos pelo Brasileirão, tá? De 38 rodadas ele jogou em 30 jogos, 13 como titular, fez 5 gols. É o terceiro artilheiro do time no Brasileirão, tá? E 3 assistências, 8 participações em gol, tá? É o terceiro do time com mais participação em gols. E, pô, isso é dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, a gente tá trazendo um cara, assim, fechando. Mas, cara, pra mim ele é, tipo, o 12º jogador do Palmeiras. É um cara ali. E, pô, o Abel, cara, é um cara chato. Ele não ia confiar num cara assim à toa. Pô, você tem que olhar as peças que o time tem. Mesmo a reserva desses times grandes, igual o do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do próprio rival, os reservas, cara, às vezes são superiores ao que a gente tem no nosso elenco. Entendeu? E o cara não tá tendo espaço lá e o cara precisa de titularidade. E, pô, eu acho que fácil, tanto ele quanto o Pedro Henrique, se vir, cara, só vem pra assumir titularidade. Pelo menos assim, provisório. Brigar. Cara, eu de repente daria camisa 9 pro Breno e a camisa 11 pro Pedro. Entendeu? Porque o Vasco não vai trazer estrangeiro, mas esquece isso, tá? O PEC usava 7? Eu pelo menos acho que... Hã? Não. O PEC usava 7. A 7 é do David. Usava 11, né? E só uma coincidência, o Vasco queria muito um Henrique, um nome Henrique no elenco, né? Porque ontem saiu aquela do Luiz Henrique, aquela cavada. Pô, aquilo ali, cara, desculpa, mas foi flaprés total, aquela lá. A gente já tinha essa informação, eu e o Digão, já tinha essa informação há 2 semanas atrás. Só que a gente deixou quieto porque era muito fraca a informação. A gente tinha passado isso pra errado gente. O Henrique, né? E aí, uma coincidência. É Pedro Henrique e o Breno é Breno Henrique Lopes, o nome dele, tá? Henrique também. Deixa eu comentar sobre isso aí, sobre o que você falou sobre essa informação que vocês tinham e tal. Deixa eu só concluir aqui, Mumu, em relação a falar dele, só pra... Olha o que o Pedrinho falou aí, ó. Depois dos 90 minutos, ele é o cara que mais faz gol. Aí, ó. Fortes emoções, hein? Fortes emoções, então, hein? Não, fala, isso Bruno. Mostra que o jogador fica ligado até o final, né? Isso mostra que o jogador não é um jogador que desliga, né? Porque tem muita chance ali na reta final, que a famosa relaxada, né? O zagueiro relaxa, o time baixa a linha, e ele é um cara que fica ligado até o final, aproveitando. Falar do Breno Lopes, eu acho que o André falou algo muito importante, quando ele pensou a questão Abel Ferreira. A gente está falando, para mim, do clube mais vitorioso nesses últimos 5 anos do futebol brasileiro, que tem para mim hoje o melhor técnico do Brasil, que é o Abel. Então a gente está tirando, né, trazendo que essa contratação seja concretizada e ele venha para o Vasco. A gente está tirando um atacante que estava no Palmeiras, atual campeão brasileiro, sendo treinado pelo melhor técnico do Brasil, aonde o Palmeiras tem opção de ter jogador. Então, o Breno Lopes está nesse elenco é porque era a opção do técnico contar com esse jogador, porque se não fosse, até ano passado, ele não estaria. Tem números importantes, tem gol importante, joga numa das melhores equipes do Brasil, é treinado pelo melhor técnico, então peraí. Alguma coisa esse jogador tem. O que acontece, eu acho que tanto no Breno quanto no Internacional, é o que a gente chama de mídia. Tem jogador que tem muita mídia e pouco futebol, irmão. A gente traz pela mídia que tem, chega aqui e não joga nada. E tem jogador que é pouca mídia.
empresário não trabalha a imagem dele, não é muito ligado em rede social, não tem mídia, mas o cara tem futebol, ele entrega o que é para ser entregue dentro do campo. E esses dois jogadores que a gente está falando em questão, tanto o Breno quanto o Henrique lá, do Internacional, eles não têm mídia, irmão, não tem. Não são jogadores midiáticos no futebol nacional. Você pode ver que o Breno Lopes, mesmo fazendo um gol de título, de Libertadores, ele não comenta dele, né? Não ficou naquela mídia, não ficou na hype, é o hype, né? Aquele jogador que não ficou na hype. Mas tá lá, tá no elenco, tá sendo importante, tá jogando. E pegando o elenco do Vasco hoje, trazendo esses dois jogadores, cara, com certeza tem vaga, com certeza agrega, com certeza soma. O Breno, é aquela que é a grande questão que a gente falou. O Breno hoje, pra mim, não vem para ser titular, mas vem para ser uma sombra, que é uma boa sombra pro Verratti. E o Henrique vem titular absoluto ali na ponta esquerda. Se tiver que fechar, eu, como torcedor, aprovaria a contratação dos dois ali. Acho que daria certo. A minha impressão é que eles não conseguiram o nome de impacto. Quando eu digo de impacto, não é que nem nome, é algum jogador mais qualificado para essa posição. Nessa janela, por um valor barato, mais em conta. Estão trazendo o Brendo, estão trazendo o Henrique, se caso feche, para ver se qualifica melhor o elenco para o início do Brasileiro, e vão trazer, eu acho, um jogador de mais qualidade na janela do meio do ano. Eu acho que, para mim, me passa essa impressão. Cara, a gente não vai conseguir nada melhor do que esses jogadores aqui. Agora, por um valor mais em conta. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer esses caras, qualifica melhor o elenco, deixa o elenco mais competitivo, e querendo ou não, são bons jogadores, não são isso aí. Nada particular, mas são jogadores que dão conta, pelo time que já jogaram e pela bola que já jogaram, dão conta de um início de brasileiro, onde a maioria das equipes vão estar concentradas em outras competições, como Libertadores, Copa do Brasil, nessa fase inicial, tal. E no meio do ano, quando a maioria também dos times ainda vão se reforçar com melhores jogadores, a gente vai no mercado e tenta trazer jogadores, principalmente da Europa, quando os contratos vão estar se acabando, melhores para ocupar essas vagas, e esses jogadores que atualmente serão titulares vão brigar para quem vai ser titular. E vou falar, Pedro, me passa essa impressão. Eu vou te falar, se vier, é um perfil Alexandre Matos, esses dois jogadores, tá? Assim, é uma boa contratação falando do papel do Alexandre Matos no mercado. É dois jogadores que, assim, vai ser um bom papel dele como diretor trazer, porque são jogadores que não estão encostados, não estão vindo de lesão, não estão sendo relevantes para os clubes, para o clube deles, não. São jogadores que até ano passado, o do Inter era titular, relevante, jogando bem. Caramba, né? O do Palmeiras, o Breno Lopes é o 12º jogador do time, entra, faz gol, ajuda, é voluntarioso. E aqui, Bruno, uma coisa que eu tinha esquecido. Olha aqui, na pontaria, ele é o número 1 do Palmeiras, pontaria de chute. Aí. É isso aí. É o número 1 do time no Campeonato Brasileiro. Se o Alexandre Matos consegue trazer, porque agora a questão que envolve é a 77 aprovar esses nomes aí. Se tiver aprovado, Alexandre Matos está lá com eles, quer vir jogar no Vasco, cara, são duas excelentes contratações, na minha opinião, pro elenco do Vasco esse ano. E você pontuou uma parada bem interessante aí, tá, Bruno? Porque é característica do Alexandre Matos não apenas trazer jogador comprando, tá? Comprando. O seu primeiro ano já foi notório, a gente trouxe até há um tempo atrás aqui na live, métrica dele no Palmeiras, no Galo, no Cruzeiro e no Atlético Paranaense. Ele tem como característica no seu primeiro ano pegar muito jogador emprestado, jogador justamente igual esses dois, o Henrique e o Breno, que não são titulares 100%, ou que não estavam titulares no momento 100%, bota no Vasco. Foi assim que ele fez com vários jogadores no Palmeiras, lá no Galo também, e se tornou titular no time aí, hoje é incontestável. O zagueiro lá, o paraguaio do Palmeiras, por exemplo, era isso. Ele era encostado lá no Milan. Ele veio do Palmeiras, se tornou
o principal zagueiro durante muito tempo aí com a camisa do porco, né? Eu espero que esses dois jogadores aí venham, vai acrescentar muito, tá? Na minha avaliação, vai acrescentar muito no setor ofensivo, vai ter uma briga ali legal entre o Verratti e o Breno. Eu não tô para te dizer não, mas sei lá, eu acho que vai ser uma briga tão boa que não vai ter um titular absoluto. E